Você já provavelmente já ouviu falar de inconsciente, ego, complexos. Mas você sabia que os dois maiores pensadores que cunharam esses nomes, eles divergiam da maneira como a mente era vista? Freud foi o fundador da psicanálise. Jung, que seria considerado seu herdeiro, rompeu com ele após alguns anos, criando a famosa psicologia analítica. Nesse vídeo a gente vai sair um pouco do raso e vai tentar se aprofundar nessas duas teorias e como elas funcionam e divergem. Primeiro eu queria falar da fundação, a psicanálise de Sigmund Freud. O termo inconsciente pessoal se popularizou com Freud. Ele já existia antes, mas ele não era usado da mesma maneira que foi usado por Freud. A ideia é que a mente é dividida em duas partes, ou melhor, três partes: o consciente, o inconsciente e o pré-consciente. A gente pode pensar como um iceberg. A ponta do iceberg, onde a gente pode ver, é o consciente, é o que a gente consegue perceber, é a nossa percepção diária. A parte mais superficial da água, onde o iceberg já começa a ser imerso, é o pré-consciente. A gente consegue ter algum acesso a ele, mas ainda é muito difícil. Enquanto o mais profundo disso seria o inconsciente, que é nossos desejos reprimidos, nossos traumas, pensamentos e memórias que a gente não consegue acessar mais. A estrutura da psique ela também é dividida em três partes: o id, o superego e o self. O id seria aqueles desejos mais primordiais, como a vontade de fazer algo e a busca pelo prazer, enquanto o superego seria aquele crítico ferrenho, aquela parte da sua mente que fica dizendo que você não deve fazer Y, que você não deve fazer X e que você deve se frear. Enquanto isso, o self fica no meio de ambos, tentando modulá-los, tentando chegar a uma espécie de equilíbrio. No entanto, esse equilíbrio quase nunca existe. Foi o que Freud chamou de conflitos internos. Os conflitos internos eles vão acontecer, eles são intrínsecos do homem. E ele vai colocar a culpa desses conflitos internos muito por causa da energia sexual, ou seja, da libido. A libido é uma energia psíquica que vem principalmente da energia sexual. Ela vem da vontade de preservação. O foco clínico de Freud era a famosa associação livre. Ele deixava com que os pacientes falassem e observava a associação que eles faziam com cada memória. Nisso, ele conseguia chegar até memórias reprimidas e o passado do paciente, através dessa associação livre. Então, o foco de Freud era deixar que o paciente falasse, até que o paciente dissesse alguma coisa que fosse interessante. E aqui a gente vai falar sobre a ruptura e a psicologia analítica. O motivo de separação de Jung por Freud foi principalmente pela visão de Freud sobre a libido. Jung não concordava que o ser humano fosse limitado à ideia da libido, a ideia de que apenas a sexualidade explicasse todos os complexos e todos os conflitos internos que o ser humano possuía. Ele discordava sobre a famosa sexualidade reprimida e também discordava sobre a ideia de religião. Freud via a religião como uma neurose, um delírio coletivo, enquanto Jung conseguia enxergar na religião algo que ainda poderia ser um tanto quanto interessante, uma forma de expressão e poderia ser usado como forma curativa para muitas pessoas. Jung cunhou vários termos que seriam conhecidos ao longo do tempo. Um deles foi o inconsciente coletivo. Para Freud só existia o inconsciente pessoal, enquanto para Jung existia algo mais, o inconsciente onde as outras pessoas compartilhavam ideias e desejos reprimidos de uma sociedade em comum. O inconsciente pessoal, ele guarda a história do sujeito, enquanto o inconsciente coletivo, ele guarda a história de uma sociedade. Não é essa a ideia que as pessoas dizem, como se fosse uma espécie de rede neural onde todos compartilham uma só mente. Na verdade, o que Jung quis dizer é que os símbolos existentes dentro do inconsciente pessoal são compartilhados pelas pessoas. E foi daí que ele cunhou a ideia de arquétipos. Os arquétipos são imagens primordiais, são definições de um povo. Seria possível você acessar diversos arquétipos através da mitologia e das religiões. Por exemplo, para Jung, uma incorporação seria como acessar um arquétipo X. Lógico, a gente nunca encontra o arquétipo em si nas pessoas. A gente encontra apenas a imagem, a característica desse arquétipo nas pessoas. Freud dizia que a mente era descompensada, ou seja, ele tinha uma visão pessimista sobre a mente, enquanto Jung acreditava que a mente era equilibrada. Tudo que estava no consciente era naturalmente equilibrado pelo inconsciente. Ou seja, se você tem um desejo ruim para alguém, seu inconsciente naturalmente tentaria equilibrar aquilo. A percepção de Jung também sobre as divisões da mente
eram diferentes. Jung cunhou, por exemplo, a persona, a sombra, o animus e a anima. A persona seria aquilo que a gente transparece para as pessoas, a máscara social que a gente usa. Não é à toa que o nome vem do teatro grego, a máscara que eles utilizavam no teatro. A sombra seria a parte mais interna nossa, todos os nossos desejos reprimidos, nossos vícios, nossas vontades mais derradeiras. Animus e anima seria a visão do sexo oposto. Um homem teria a anima de uma mulher ideal, a visão que uma mulher deveria ser, enquanto a mulher teria uma visão de que um homem deveria ser. A força motriz para Jung, diferente de Freud, não é a libido, mas sim a individuação. Seria o que? Tornar-se quem você é. Pois a energia psíquica para Jung é a energia da vida em geral. E a individuação seria a capacidade de integrar luz e sombra. Mas então, qual é a diferença primordial entre ambos? Primeiro é a visão da análise dos sonhos. Freud acreditava que os sonhos eram desejos reprimidos. E ele observava cada sonho como uma ideia separada, uma cena separada, enquanto Jung acreditavam que eles deveriam ser analisados em conjunto, não só um sonho separado, mas todo o contexto que levou àquele sonho. Enquanto isso, Jung tentava ser mais empático, observando o sintoma e o que o sintoma queria dizer sobre o indivíduo. Freud e Jung tinham muitas diferenças, mas ambos foram pioneiros na ideia de inconsciente e como a mente era observada. Isso não tira mérito de nenhum dos dois e não diz quem está certo e quem está errado. Talvez sejam apenas aproximações e visões diferentes. A psicanálise cava fundo no nosso passado e tenta ver nossos traumas. Então, a psicologia analítica ela tenta nos levar ao nosso propósito e à humanidade. E aí, me diz, com qual visão você se identifica mais? A causalidade de Freud ou o propósito de Jung? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa sua inscrição aí, ativa o sininho e deixa seu curtir. Ajuda a gente a crescer um pouquinho. Um abraço, até mais.